Olá, estamos aqui para mais um podcast para o canal Ecos de Experiências. E hoje eu estou com uma convidada muito especial. Ela é cantora, é pregadora, e nós vamos saber um pouquinho sobre a história de Milena Passos. Olá, Milena, um prazer tê-la no nosso podcast. Já estávamos devendo esse podcast há um bom tempo, mas creio que o Senhor preparou esse dia para que nós conseguíssemos gravar, e tenho certeza que você tem muito para contar, para falar das suas experiências que você teve com Deus. A paz do Senhor, é um prazer, poder estar aqui no podcast para juntos, falarmos um pouco daquilo que o Senhor, Ele fez e Ele tem feito na minha vida. É verdade. Acredito que do que eu já ouvi, nós vamos saber muita coisa boa que Deus já fez, milagres que Deus já fez na sua vida. Antes, eu gostaria de fazer um agradecimento, porque eu estou sempre ganhando um apoio e eu sempre esqueço de falar sobre isso, que é um agradecimento ao Carlos Machado, Carlinhos CRM, e a sua esposa, Leilda Monteiro, que estão sempre me dando apoio desde o início. E de vez em quando estão me emprestando esse espaço lindo, que se eu pudesse seria sempre aqui, para a gente conseguir gravar. E assim, eles passam alguns sacrifícios, porque já teve dia de a gente gravar aqui 2 horas da manhã, e eles acordados aqui para nos ajudar. Então eu gostaria de fazer esse agradecimento, que Deus abençoe grandemente a vida dele, a família dele. Milena, já vou começar te perguntando se você nasceu num lar cristão, em um berço evangélico, como que foi a sua infância? Eu nasci, em um lar evangélico. Quando eu nasci, a minha mãe, ela era cristã, mas com o decorrer do tempo ela se afastou. Mas aí ela continuou me instruindo a ir para a igreja. Então, quando eu ainda era muito pequena, eu ia com meus avós, mas depois de um determinado tempo eu comecei a ir sozinha. Eu acabei de dizer que você é cantora, é pregadora. Quando que iniciou o seu ministério? Eu comecei a louvar na igreja quando eu tinha 3 aninhos. Então, bem novinha, A minha mãe, ela já me instruía a cantar nas crianças, eu solava os louvores, ensaiava em casa. E quando chegava na igreja, eu cantava junto com as crianças, depois eu comecei a cantar sozinha. E daí, surgiu o desejo, de cantar. A gente começa a ensaiar em casa, cantando, aprendendo os louvores. E daí surgiu aquele desejo, Mas um desejo que já era um dom que o Senhor tinha desde que eu fui gerada no ventre da minha mãe. Então, Milena, com 3 aninhos de idade, você já começou a louvar na igreja. E desde então você entendeu que esse era o seu chamado, ou você precisou passar por alguma experiência, ou foi bem mais na frente que você entendeu que Deus te chamou para louvar? Porque hoje você é conhecida no Brasil inteiro, canta em vários lugares. Como que foi isso? Você já entendeu a partir dos 3 anos, ou precisou passar por alguma experiência? Então, com os 3 anos eu acho que foi o despertar, do dom que o Senhor ele me deu. Então, quando eu comecei a entender, já foi quando eu fui criando mais idade. Quando aí a gente, quando Deus começou a fazer as promessas, aí que a gente começa a entender o tamanho e a dimensão daquilo que a gente tem para viver. Mas ainda assim, a gente não acredita que a gente vai viver aquilo, eu lembro que várias vezes, quando eu tinha entre os meus 8, 9 anos, o Carlos Machado mesmo, ele me trouxe aqui para Rio das Ostras para estar louvando. Eu louvei na cruzada do pastor Eliseu Monteiro. Esses dias eu até enviei para o Carlinhos, uma carta de gratidão. Mas até nessa época eu ainda não entendia. Eu sabia o que Deus tinha para mim, mas eu não entendia. Eu vim a entender com mais clareza tudo aquilo que o Senhor ele realmente tinha para fazer através de mim. Foi a partir do ano de 2019, quando eu entrei em estúdio para mim gravar a minha primeira canção, que foi algo assim que o Senhor ele me permitiu viver. Então ali eu comecei a entender o que o Senhor ele queria de mim através do ministério.
Porque as promessas começaram a se cumprir realmente. E como que foi essa primeira gravação? Como que foi? A primeira gravação, a gente ficou sabendo que no lugar que a gente morava mesmo, na cidade, havia um estúdio, né, que gravava. Nós nunca tivemos contato com isso. Mas aí a gente foi, né, para poder saber como que funcionava. Eu lembro que foi logo no primeiro ano que eu casei, assim, e eu decidi que eu ia gravar um louvor. Eu acho que neste momento foi onde realmente iniciou o meu ministério. Foi quando eu decidi gravar uma canção. Então a gente entrou no estúdio, começamos a gravar essa canção. Só que com isso tudo, né, várias dúvidas começaram a surgir, né? Eu comecei a dizer que eu não era capaz de estar ali, eu não me via vivendo aquilo ali, porque a gente começa a se comparar, né? Eu acho que a comparação, ela acaba impedindo a gente de viver muita coisa. Mas no dia que eu fui gravar a voz no louvor, eu lembro que o Senhor ele falou comigo assim: Milena, você canta para tantas pessoas, mas hoje chegou a hora de você cantar para você mesmo. E naquele momento eu entendi que muitas vezes a gente é canal de bênçãos para a vida das pessoas, mas às vezes o Senhor quer usar a nossa própria vida para falar conosco mesmo. Então ali eu comecei a entender que não era só um cantar por cantar. Eu não estava entrando em um estúdio só para poder dizer eu gravei uma canção, mas sim porque vidas iam ser alcançadas através daquilo que eu estava fazendo. E é o que acontece. Já participei de vigílias, já te vi louvando, e realmente é o que acontece. Almas se rendem a Cristo, vidas são transformadas, muito lindo. E você prega, como que iniciou? Quando você cantava, você já ministrava junto? Como que foi? Como que iniciou essa parte? Então, a parte da pregação, eu ministrava, né, na igreja que a gente congregava lá no Espírito Santo, mas não era aquela coisa assim de ser convidada para ministrar. Mas quando nós viemos, né, para Rio das Ostras, acabou que o Senhor começou a usar os vasos e dizer que ele não queria me usar somente no louvor, ele também queria me usar na palavra. E foi uma coisa tão natural que começou o convite aqui, aí eu aceitei com muita vergonha, com muita, assim, a gente foi com aquele receio, né, porque eu era acostumada a cantar, ministrar o louvor. Às vezes ministrava a palavra um pouquinho no meio do louvor, mas ministrar a palavra mesmo totalmente, uma pregação, começou a partir de que eu vim para cá. Até que o dia que eu recebi o convite para ministrar no Paraná. Foi a minha primeira viagem, né? Foi até a primeira viagem de avião e também para fora do estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, porque até então eu só vim do Espírito Santo para o Rio de Janeiro. Sim, você acabou de dizer, né, que é natural do Espírito Santo. Como é que você veio parar em Rio das Ostras? Então, chegou um determinado tempo que o Senhor ele colocou no meu coração que tinha chegado o tempo de voar. Eu lembro que um dia em um culto, Deus usou um irmão e falou para mim que ele me via dentro de um avião e o meu avião ele pegava o voo, né? E depois de um tempo, o Senhor começou a confirmar no meu coração que ele queria me trazer para cá. Aí eu comecei a conversar com meu esposo e então a gente decidiu vir trabalhar aqui para a gente ver como que seria. E daí eu tinha muito receio, por quê? Porque nesse tempo o meu ministério já tinha assim, já recebia convites para ministrar nas igrejas, mas a gente tinha aquele receio de como seria, porque vindo para cá, aqui eu não era conhecida, então eu tinha um medo de o meu ministério paralisar um pouco, porque também pela distância, né, de lá para cá. Mas graças a Deus que depois que nós viemos para cá, foi totalmente diferente do que a gente pensou ou esperava. Expandiu mais ainda, né? Sim, Porque era o propósito de Deus, né? O decolar que Deus mostrava era esse, e tenho certeza que vem muito mais. Hoje, Deus te estabeleceu aqui, tem uma marca registrada, vamos falar sobre isso. A Rainha do Morango, me fala sobre isso. na verdade a Rainha do Morango é do meu pai e da minha mãe, né? A empresa deles. E então quando nós viemos para cá, nós viemos para trabalhar juntamente com eles. E graças a Deus o Senhor ele tem abençoado, né? E a gente tem se firmado aqui em Rio das Ostras. Deus estabeleceu, está estabelecendo vocês aqui, né? Fico feliz por isso. Milena,
todo ministro, toda pessoa, todo obreiro chamado por Deus sempre passa por alguma experiência sobrenatural, algo marcante, ou divisor de águas na vida, sempre é marcado. Me conta o que você viveu dessa forma, assim, que marcou a sua vida, o seu ministério. No ano de 2013, né? A gente tem várias coisas, né, que a gente passou com Deus que assim, só o Senhor mesmo para nos sustentar. Mas no ano de 2013 eu sofri um acidente na volta da escola, aonde o ônibus perdeu o freio e a gente caiu em uma vala de 10 metros de profundidade. Você tinha quantos anos nessa época? Nessa época eu acho que eu tinha 14 para 15 anos. Uma adolescente. Isso. E o ônibus caiu em uma vala de 10 metros. Ele era aquele modelo de ônibus antigo, onde o motor era quadrado. Então aquela tampa do motor ela levantou, eu entrei por baixo daquela tampa e todo mundo que estava no ônibus caiu Em cima da tampa. Sim, porque o ônibus caiu de ponta, né, nessa vala. E quando eu fui tirada de dentro desse ônibus, eu não andava e nem enxergava. Eu cheguei no hospital de Presidente Kennedy sem andar e sem enxergar. E eu sentia muita, mas muita dor. Então eles resolveram me transferir para o hospital de Cachoeiro. E eu, quando entrei dentro da ambulância, e aquela ambulância começou a balançar, balançar, era uma dor que eu já estava toda adormecida. Mas a dor parecia coisa que meus ossos estavam todos quebrados. E eu falei com o Senhor que reclamar não estava passando a minha dor. Porque às vezes nós estamos passando por certa situação que a gente acha que reclamar vai adiantar alguma coisa. E somente piora aquilo que a gente está passando. Então eu falei com o Senhor que reclamar não estava adiantando. Mas que naquele momento eu ia fazer o que eu mais gostava de fazer, que era adorar ao Senhor. Porque ali eu não sabia como que ia ser. Ali eu só sabia que eu estava sem andar, sem enxergar, mas eu não sabia que eu ia voltar a andar ou a enxergar. Era, para mim, na minha cabeça, era um ponto de interrogação. Mas naquele momento eu comecei a cantar e eu comecei a louvar aquele louvor. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. E nesse momento a enfermeira ela olhou para minha mãe e ela perguntou assim: como que ela ainda consegue cantar? Meu Deus. Mas é porque as pessoas não entendem que o que me movia era adorar o Senhor. Era o que corria no meu sangue. Era o DNA de adorador. Porque a gente pode perder tudo, mas a gente só não pode perder a nossa fé no Senhor e continuar adorando firme. Então, quando eu cheguei em Cachoeiro, eles não queriam, porque eu tive cortes profundos no nariz e embaixo do olho. Então a enfermeira ela não queria limpar o meu corte. E a minha mãe falou que podia deixar, que ela ia limpar. E ali no hospital eu fiquei com a minha mãe cuidando de mim 7 dias. Até que o médico chegou e falou que seria necessário eu voltar para casa para não poder pegar uma bactéria hospitalar. E então eu voltei com o pé engessado, com o braço fora do lugar e com essa parte direita do meu rosto, ela era carne viva, porque quando eu caí no ônibus, né, o meu rosto ele foi ralando, né, no chão do ônibus. E então essa parte direita do meu rosto, ela era carne viva. E eu lembro até que eles tapavam o espelho do hospital para mim poder não ver o meu rosto. Só que um dia a enfermeira esqueceu de tampar e eu entrei em desespero porque não tava, assim, tava tudo em carne viva. E aí precisou ir psicólogo, conversar e tudo aquilo. Mas graças a Deus eu tive uma recuperação muito boa. O médico falou que eu não ia poder usar salto mais porque eu não ia ter firmeza no meu pé. Mas graças a Deus hoje eu enxergo perfeitamente, eu ando perfeitamente, eu não tenho nenhuma sequela. Eu lembro até que quando eu estava me recuperando, o Senhor usou uma irmã no culto e disse que eu não iria ficar com sequela nenhuma. Aquilo ali era só um registro, era só uma cicatriz do milagre que Deus fez. Então isso que eu passei me marcou muito, porque quando aquele ônibus estava descendo aquele morro, eu só sabia pensar em tudo aquilo que o Senhor me prometeu
e de tudo aquilo que eu ainda não tinha vivido. Então eu falei, Senhor, se o Senhor me der uma oportunidade, eu vou fazer diferente. E eu lembro também que eu pensava dessa maneira. Eu vejo que todo mundo que tem uma promessa já passou por alguma coisa e eu ainda não tinha Não tinha passado, vivido uma não tinha experiência. vivido uma experiência. Então isso para mim foi uma grande experiência, porque verdadeiramente eu vi a mão do Senhor me guardando, porque o meu rosto, ele parou colado à corrente do motor, Meu Deus, podia ter sido muito pior. porém a corrente do motor parou. Então eu vejo que Deus paralisou aquela corrente e nada mais aconteceu, porque o Senhor ele estava me guardando. Sim. Só que o Senhor, às vezes, ele nos guarda, ele nos protege, mas ele não livra a gente de passar pelas coisas. É igual aconteceu com Daniel, com os amigos dele. Isso, porque o Senhor, ele quer nos provar no meio daquilo que a gente está passando, ele quer provar a nossa fé, ele quer provar pra gente que ele está conosco. E foi isso que ele fez comigo. Imagino que tenha sido difícil. Mas em algum momento você duvidou, algum momento você pensou, ai meu Deus, Deus esqueceu de mim, ou não, você não chegou a viver isso nesse período? Nesse período, não. Nesse período, eu verdadeiramente, eu vi a mão de Deus, porque eu sempre fui uma menina que acreditou muito naquilo que o Senhor falou. Eu até falo que o que eu sonho, eu até às vezes duvido que não vai acontecer, mas aquilo que o Senhor falou que vai acontecer, eu não consigo duvidar. Glória a Deus por isso. Imagino que, assim, não seja a única experiência que você tenha tido. Tem alguma outra coisa, assim, sobrenatural que você tenha vivido, que você gostaria de falar, de compartilhar? Sim, foi até recente, né? É, eu oro muito, falo com o Senhor que Ele não permita que aquilo que eu viva seja em vão, que nenhuma adoração seja em vão, mas que através de mim Ele alcance pessoas, né? Eu sou casada e eu ainda não gerei, né? Eu ainda não tenho filhos. Eu tenho a SOP, né, que é a síndrome do ovário policístico, então por isso eu tenho uma dificuldade para poder engravidar. Porém, o Senhor ele me fez promessas, né, de que eu vou gerar e eu me agarro a isso porque eu sei que ele não volta atrás naquilo que ele prometeu. Só que um dia orando ao Senhor, eu falei com ele que eu não queria cantar só por cantar. Eu não queria pregar só por pregar, mas que vidas fossem alcançadas através daquilo que eu estava fazendo. Então o Senhor ele falou para mim, Milena, enquanto eu não gero em você, eu gero através de você. Glória a Deus. É porque a gente não entende que aquilo onde o Senhor prova a gente é a área que Ele mais quer usar a gente. É verdade. E eu orei ao Senhor, eu lembro que era uma quinta-feira. E quando foi no sábado, eu estava entrando em um hortifruti. E veio uma irmã chorando e falando, Milena, você lembra de mim? E eu falei, irmã, me perdoa, mas eu não lembro. Porque é tantos lugares que a gente passa, é tantas pessoas que a gente vê. E ela disse para mim, você esteve numa igreja logo que você foi lançar a sua canção Eu Sou, né? Aquela que diz, eu sou o Deus de promessas, sou o Deus de providência, eu sou o Deus que dou o sonho e a condição de realizar. E aí ela falou pra mim, você estava cantando e você veio até mim, segurou a minha mão e você ministrou essa canção sobre mim. E naquele dia eu estava muito abatida porque eu tinha ido ao médico e a última palavra que ele me deu era que não tinha mais jeito, eu era estéril, eu não podia gerar. Só que hoje eu quero te apresentar o meu milagre, porque depois disso eu fiz o teste, deu positivo e aqui está o meu milagre. E então eu pude ver que o Senhor ele não mente naquilo que ele diz. Quando ele disse para mim que enquanto ele não gerava em mim, ele gerava através de mim, ele não só me disse, mas ele me provou o que ele estava falando. Que coisa linda. Eu lembro também que quando o Senhor me deu essa canção, eu perguntei ao Senhor por quê. Porque o refrão dela diz que aonde é choro vai ser alegria, aonde é morte vai ter vida.
E eu lembro que o Senhor ele não me respondeu quando eu perguntei a ele por que dessa canção. Só que depois que eu cheguei aqui em Rio das Ostras, a minha mãe ela sofreu um acidente de carro. E por um palmo ela não morreu. E eu lembro que quando a gente chegou no local do acidente, o Senhor falou assim comigo: Milena, você me perguntou e hoje eu te respondi. É porque aonde era para ser morte, tá tendo vida. É porque a gente não sabe o que vai acontecer, mas o Senhor, ele já sabe tudo o que vai acontecer lá na frente. E eu sempre digo que o Senhor, ele sempre nos alerta. O Senhor, ele sempre nos desperta para o que vai acontecer. E então, foi mais uma experiência, né, com o Senhor. Que linda experiência. Você comentou que é casada, apesar de eu te achar tão novinha, me conta como que foi, como que você conheceu seu esposo, ele faz parte do ministério junto com você, como que é? Quando eu comecei a namorar, o meu esposo, ele era afastado, né? Mas aí, como a gente começou a namorar, ele começou a caminhar, né, pra igreja comigo. Eu lembro que na época ele até tinha mais compromisso do que eu. Mesmo estando afastado, ele falava: nós vamos mais cedo pra igreja, porque tem que chegar mais cedo. Às vezes eu falava assim: ah, hoje eu não vou. Ele falava: não, nós vamos. E passava lá e a gente ia. E conforme foi caminhando, né, ele voltou para os caminhos do Senhor. Aí começou a congregar na mesma igreja que eu. Aí a gente namorou, noivou e casou. Há quanto tempo vocês são casados? A gente há 8 anos. 8 anos? Isso. Meu Deus, parece tão novinha. E ele te acompanha, participa de todos os eventos que você vai. Graças a Deus. Meu esposo, ele é um companheiro na obra do Senhor e ele é alguém que me apoia, né? Às vezes a gente fica, quando a pessoa casa, a gente até fica preocupado, mas graças a Deus ele é alguém que me apoia e eu digo que é alguém que acredita, né, no que o Senhor tem para minha vida, para nossas vidas, né, para nossa casa, para o nosso ministério, porque desde o momento que a gente casou, o ministério já não é só meu, né? Sim, é O verdade. ministério é nosso. Então ele é alguém que me apoia. Quando a gente tem agenda que precisa preparar os louvores, escolher o repertório, ele me ajuda a escolher o repertório. Quando precisa da banda, ele marca ensaio, a gente ensaia, agenda. Então ele é alguém que me impulsiona para poder dar tudo certo. Glória a Deus. Além de ter ganhado a alma, a alma dele de volta para Jesus, ganhou um presentão, né? E acaba que você nem falou o nome do seu esposo. Elielson. Elielson. Deus continua abençoando. Em breve eu creio que a promessa de Deus vai se cumprir, a família vai ser completa como você deseja. Milena, tem algum sonho, algum desejo, algum projeto que você ainda pensa em realizar? E me fala também sobre os seus projetos, né, de louvores, do que você tem para esse ano ainda, de eventos. Eu estou vivendo uma época em que o Senhor ele tem confiado projetos desafiadores, né, para mim. Mas o que nós estamos fazendo agora, né, que nós demos início no ano passado, fizemos o primeiro, né, e nesse ano nós estamos fazendo o segundo, que é a Conferência Abala em Buri. A Conferência Abala em Buri, ela é realizada lá em Marataízes, no Espírito Santo, e ela é uma continuidade de um projeto que Carlinhos Machado começou lá no Imburi. Ele fez a primeira vez lá, e grandes coisas o Senhor fez, e o Senhor ele começou a ministrar no meu coração que esse projeto ele deveria voltar. Aí ele falou comigo, e vai ser através de você. Aí eu fui, entrei em contato com o Carlinhos, falei com ele que eu queria, né, fazer esse projeto novamente. Ele até brincou comigo, falou: ainda bem que é você. Aí eu falei: mas você vai estar junto comigo. Com o seu apoio, fala. Isso. Aí eu comecei a orar ao Senhor, né? Mas é um projeto que eu digo que o nosso patrocinador é Jesus. Ele é o nosso patrocinador. Tudo que a gente precisa é ele que providencia. E aí a gente começou a orar e o Senhor ele falou comigo que ele tinha pressa em realizar esse evento. Aí foi aonde a gente começou a correr atrás, graças a Deus conseguimos palco, som, realizamos ele no ano passado. Uma vida voltou para o Senhor, né? Alguém que estava afastado da casa do Senhor voltou para os caminhos do Senhor. E esse ano, com a graça de Deus, no dia 30 de agosto, a gente vai estar realizando, né, a segunda conferência Bala em Buri,
E eu creio que vai ser sobrenatural como foi ano passado. Creio que também vai ter vidas para Jesus, porque esse é o nosso foco. Eu sempre, desde o ano passado, eu coloquei, ela não tem tema, eu sempre deixo livre para os preletores, mas eu coloquei uma frase que eu até vi, né, nas vigílias de Carlinhos, eu coloquei lá também, que é resgatando almas para o arrebatamento. Porque é um evento que ele sai de dentro das quatro paredes, ele Sim. vai para o lado de fora. E no ano passado eu vi pessoas que elas não chegaram para dentro do evento, para Mas o que estava receberam. acontecendo, mas eles estavam de longe ouvindo aquilo que estava sendo ministrado. Eu vi pessoas chorando, eu vi pessoas que falaram que o evento foi maravilhoso, que eles sentiram Deus através do evento. Logo assim que começou, eles já estavam perguntando quando ia ser o próximo, e então eu digo que as minhas expectativas estão no Senhor de que esse vai ser melhor do que o do ano passado, se Deus quiser. Também creio. Nunca fui, mas pretendo um dia participar. E é um evento aberto, ao ar livre, como que é? Ele É um culto, como que é? Ele é um culto que acontece ao ar livre. Uhum. Tem louvor, tem oração e tem palavra. Uhum. Porque eu creio, né, que a palavra do Senhor é o que alcança, né? É o que Sim. liberta, que cura, é a palavra do Senhor. O louvor, ele prepara o ambiente da adoração, ele prepara os nossos corações para receber a palavra. Mas a palavra do Senhor é que faz. Sim, então o pessoal aí de Marataízes, dessa região, até daqui de Rio das Ostras, Campos, que quiser participar, é no dia 30 de agosto, Isso. já estão convidados. Tem horário, é durante o dia, como que é? Vai começar às 19 horas, em frente à casa do senhor Enilson Marvila, ao lado da escola de Imburi. Estão todos convidados. Milena, eu te perguntei, né, se houve algum momento em que você tivesse pensado em desistir, quando a gente estava falando sobre o acidente, e você comentou que nesse período não. Houve algum momento da sua vida que aconteceu alguma situação em que você pensou que fosse o fim de alguma coisa, alguma situação assim que te frustrou? Houve algum momento? Então, frustração assim, não. Mas teve um momento aqui de quando eu vim para Rio das Ostras que eu pensei em voltar, né? Mesmo sabendo que foi o Senhor que disse para mim vir, foi o Senhor que me trouxe, eu pensei em voltar para trás. Mas um dia, né, eu fui à igreja em um culto e Deus usou uma irmã e ela falou para mim, ela descreveu o momento que eu falei com Deus que eu estava pensando em voltar. Ela falou: o Senhor ouviu você sentado naquela cama, dizendo que ia arrumar as suas roupas e ia voltar de onde você veio, mas o Senhor mandou te dizer que Ele te chamou para esse tempo, não é para você voltar. E então, desde esse dia aqui estou eu, né? Fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Glória a Deus. Tem quanto tempo que você está em Rio das Ostras? Tem 3 anos. Que bom. Milena, eu quero já te agradecer, porque eu sei que você é muito ocupada, muito feliz por você aceitar o meu convite. Já tem tempo que eu venho te chamando, mas a gente não tinha tido essa oportunidade. E Deus preparou esse dia. Eu quero mesmo te agradecer muito, muito, muito. Deus continua abençoando o seu ministério, a sua vida. E eu creio que esse testemunho vai ser para edificação de muitas vidas. Eu que agradeço a oportunidade, né, para estar participando do podcast, contando um pouco, né, do meu testemunho, das experiências que eu tive com o Senhor, e eu creio que vai alcançar vidas e que Deus continue te usando, te abençoando e te instruindo, né, nesse projeto que eu creio que tem alcançado vidas, que tem levado esperança para dentro de casas, e eu creio que através desse projeto muitas pessoas vão voltar a ter esperança pelos testemunhos que estão sendo contados aqui, porque o Senhor ele não nos permite passar por uma experiência para ficar guardado para nós, mas sim para alcançarmos pessoas. Eu sempre costumo dizer que o Senhor ele nunca vai permitir alguém falar de cura que nunca tenha passado pela cura. Então, os desertos que a gente enfrenta é o Senhor nos preparando para alcançar, encorajar e levantar quem lá na frente vai passar pela mesma situação que a gente. Então, eu agradeço, né, pela oportunidade, que Deus continue te abençoando. Amém. E nós vamos terminar o nosso podcast de hoje
com o louvor Eu Sou, de Milena Passos. Vai mudar. Olha para o lado e não vê solução. As portas se parecem estão a fechar e tudo começa a faltar. Amigos viram e perguntam: cadê seu Deus? Que ainda não cumpriu o que te prometeu. Onde está que não realiza os seus sonhos? Onde está que não faz o impossível por ti? Porque permite você viver assim. Mas hoje Deus